onde a maioria já conhece os grandes centros de desenvolvimento, como o Vale do Silício nos Estados Unidos, Hong Kong, na China, Tóquio, no Japão, Coreia do Sul, mas também tem outros países como Nova Delhi, na Índia, Tel Aviv, em Israel, e alguns parques tecnológicos que estão sendo desenvolvidos aqui muito próximos de nós, no estado de Santa Catarina, mais precisamente em Florianópolis, que tem um forte apoio da CERT, da ACAT, dentre outras entidades, para esse desenvolvimento de TI aqui no Brasil. Mas é de Tel Aviv que eu gostaria de falar, de Israel, um país que eu tenho tremenda admiração, e gostaria de lembrar da primeira vez que eu estive naquele país, em 1993. Saímos de Londres e buscamos um outro trem até ao Salto da Bota, da Itália, né, para tomar um barco para Cyprus, ou Chipre, na Grécia. E de lá, de Cyprus, então, tomamos mais um outro barco por 2 dias e 1 noite até a cidade de Haifa. E foi chegando em Haifa que já me deparei com a tecnologia disparada na frente de Israel, ainda naquela época, em 1993. Um dos melhores trens que eu havia andado, que me levou de Haifa até Tel Aviv, era melhor que qualquer outro trem que eu já tinha andado em toda a Europa. Bem ao contrário daquele trem que havíamos tomado uma semana antes, então, entre Veneza e Roma, na própria Itália. Um mundo totalmente diferente. Haifa é uma cidade maravilhosa, Tel Aviv também, muito linda, muito desenvolvida. E naquela época, mochileiro, viajando, o objetivo era poder trabalhar no Moshav ou no Kibbutz em Israel. Para quem não sabe, a diferença entre Kibbutz e Moshav, o Kibbutz pertence ao governo, enquanto que o Moshav é de um grupo privado. Eu fui para um dos maiores Moshavs da região de Israel, onde nós tínhamos 600 fazendeiros, cada um tinha em torno de 2 hectares, e o fazendeiro onde a gente trabalhávamos em 4 pessoas, eu e um outro amigo brasileiro e mais um casal de tailandeses. Ali plantávamos tomate, pimentão, melão, basicamente, mas tinha outros hortifruti plantados por outros. É interessante que naquele centro, bastante arborizado, em seu entorno era totalmente seco, árido e de terra bastante dura, puro deserto. E naquela região onde plantávamos era totalmente irrigado. O sistema de irrigação era uma peça totalmente simples para quem havia, uma peça que custava em torno de $1.000, não mais que isso, mas fazia todo o serviço de irrigação e através do sistema de greenhouse, que são estufas, para poder desenvolver as plantas internamente. Hoje, obviamente, 25 anos depois, a gente tem já essa tecnologia em vários locais do mundo, até mesmo no Brasil, aqui para irrigarmos o nosso jardim. Mas Israel já despontava há muitos anos, na década de 90, com essa tecnologia. Hoje, obviamente, existem outras tecnologias que são muito melhores, que poderiam estar chegando a nós aqui no Brasil. O sistema de irrigação era simples, como eu disse, ao seu ver, mas fazia com que você programasse quantas vezes você quisesse ao dia. Depois do Moshav, fui para o sul de Israel, na cidade de Eilat, fica na divisa com o Egito de um lado e com a Jordânia do outro. Trabalhar na construção civil e acabei desenvolvendo um trabalho, uma empresa de paisagismo. Então nós plantávamos árvores, fazíamos canteiros de obra, implantávamos o sistema de irrigação, plantávamos a grama, embelezávamos a cidade, as ruas, as praças, com todo o solo árido e seco que tinha, com esse sistema de irrigação, e floria, e o verde nascia daquele solo de uma maneira muito interessante.
por outro lado, nós aqui no Brasil, no Nordeste, um povo sofrido com toda essa abundância de água que temos e não conseguimos desenvolver até hoje o máximo que essa região poderia dar para estar hoje a um nível, um patamar muito melhor do que se encontra. Daí surgem algumas ideias loucas, essa de importar Israel totalmente para dentro do Brasil, encontrar um local onde pudéssemos ter uma área de 135 quilômetros por 470 quilômetros. Obviamente teríamos que ceder uma parte do litoral, porque lá eles têm o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo do outro lado, diga-se de passagem, oceanos lindos para serem observados, para mergulhar, enfim, muito bonito realmente. Então teria que ter também uma divisa junto do nosso litoral. E essas loucuras me vêm na mente também, pois tenho outra tristeza no coração, que é de saber que nossos irmãos israelis buscam a vida inteira defender a sua terra e o seu local prometido. Enquanto que os nossos irmãos palestinos buscam, por outro lado, também possuírem a sua terra, o seu local. Eu rodei mais de 1.800 quilômetros dentro de Israel, com somente essa região de 135 km de largura por 470 de comprimento. Eu rodei desde do Mar da Galileia, junto do Rio Jordão, onde Cristo foi batizado, no local onde foi efetivado o milagre do pão, a distribuição dos peixes. Passei pela primeira casa de José, a casa onde Maria morou com Jesus Cristo em Belém, Jerusalém, Mar Morto, enfim, tantas riquezas lindas que também existem dentro daquele país. Por que Terra Prometida? Porque essa região era considerada uma terra prometida. Se olharmos no mapa, vamos nos deparar no mapa daquela região há muitos anos atrás, quando nós ainda não existíamos ou não éramos conhecidos ainda nas Américas. O mapa, principalmente naquela região de Israel, que ia até o sul da Turquia, hoje mais precisamente o Iraque, da civilização assíria, a mesma região da Babilônia, toda essa região, para você cruzar da Ásia para a Europa e da Ásia para a África, você deveria passar por essa região. Para passar da África para a Ásia e da África para a Europa, também precisaria passar por essa região, e da Europa para a África e para a Ásia também necessitaria passar para essa região. Seria como uma flor com 3 pétalas. Ao norte, a Europa, de um lado a Ásia e de outro lado, então, a África. Por isso, a Terra Prometida. Justamente naquela época, em dezembro de 1993, quando eu estava em Israel, Israel abriu a fronteira com a Jordânia depois de muitos anos e poderia então se passar de um país para o outro. Até quando trabalhávamos no Moshav em Eilat, era impossível cruzar essa fronteira. Nosso fazendeiro fazia divisa com a Jordânia e existia entre a fazenda e a Jordânia terras minadas que impediam que a gente pudesse fazer essa passagem. Por várias razões, então, sempre voltei a pensar em poder entregar uma área dentro do nosso país para esse povo de Israel, realmente cedendo um espaço de terra dentro do Brasil.
desse mesmo tamanho, de 135 de largura por 470 quilômetros de comprimento, fazer o mesmo desenho de Israel e trazer todos para cá. Liberar a terra para os palestinos e viverem ambos em liberdade, sem guerra, pelo menos naquele pequeno espaço do mundo. Um ou menos poderíamos salvar. Em contrapartida, obviamente teriam que nos entregar suas armas, pois aqui não teriam eles com quem disputar alguma terra. Como nós, que estamos excedendo a terra, não poderia ser. Trocaríamos algum canto do nosso solo em nome da paz. Por isso teriam que entregar suas armas. Não teríamos dentro do Brasil um outro país, mas sim um Estado de Israel. Poderemos entregar parte de nosso solo árido, que eles conhecem bem e saberiam como aplicar a sua tecnologia e fazer aquele solo germinar. Loucura ou não, a aproximação com esse país deveria existir, por sua cultura hebraica, cultura de família, de trabalho esforçado, povo que tiveram a sua raça à busca de ser exterminada e hoje, através da posse das grandes empresas de mídia e de bancos, estão dominando o mundo. Nós temos muito a aprender com eles, principalmente através de sua tecnologia, defesa e sistema de irrigação. Fiquei muito feliz em março passado de ficar sabendo que nosso presidente estava fazendo uma visita oficial a eles. E rezo para que nasçam bons frutos dessa relação. O Brasil pode ser visto como um país mediador, que não gera conflitos. Bem pelo contrário, busca apaziguar qualquer conflito. Aqui convivemos com sírios, libaneses, turcos, judeus, japoneses, chineses, portugueses, italianos e alemães, dentre outros mais. E não temos problemas de conflitos armados. Tenho a certeza que possuímos muita admiração, todos nós brasileiros, pelo povo também dos Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Arábia Saudita, Kuwait, entre outros países do Golfo Pérsico. E que meu parecer ao povo hebraico não seja interpretado de maneira errônea ou de que eu também não seja favorável ao desenvolvimento com o mundo árabe. Meu sincero carinho a toda aquela região e espero em seguida poder estar novamente com vocês.